Boa noite. O meu grupo vai falar sobre o capítulo 4 do livro. O meu grupo, no caso, é uma dupla, né? Sou eu, a Rebeca e o Arthur. E o capítulo 4, ele começa falando logo sobre o primeiro conceito de cultura, né? Que foi criado pelo Eduard. O Eduard, ele quis mostrar que esse conceito que o estudo da cultura pode sim ser um estudo sistemático. Ele disse que era um fenômeno natural e ele então buscou apoio nas ciências naturais. Ele discutiu muito sobre questões teológicas e metafísicas, questões teológicas como, por exemplo, o livre-arbítrio, entre outros. Ele se preocupava muito com a igualdade que existia na sociedade e ele, segundo ele, a diversidade ela existia justamente pela falta desse fator, pela falta de igualdade. Para ele, o papel da antropologia seria estabelecer um limite, e no extremo desse limite estaria as nações europeias, e aí, do outro lado, estaria o resto da humanidade. Diversas pessoas estudaram temas diferentes e chegaram à conclusão que as culturas se desenvolviam de maneira uniforme. No caso, todas elas percorreriam o mesmo caminho até chegar nas etapas que já estavam as sociedades mais avançadas. O Eduardo acreditava na unidade psíquica da humanidade e isso impediu com que ele caísse no sildifusionismo. Apesar disso, ele não reconhecia os múltiplos caminhos da cultura. Seu maior mérito foi o fato de ele ser uma pessoa muito crítica e isso evitava que ele caísse nos comentários dos viajantes. Logo em seguida, no capítulo 4, o livro vai tratar sobre a principal reação do evolucionismo, que ela iniciou-se com Freitas Boas. Ele fez uma expedição geográfica e lá nessa expedição geográfica ele teve contato com esquimós e foi isso que levou ele a se tornar um antropólogo. Logo depois disso ele se mudou para os Estados Unidos e lá ele também ajudou na formação de uma geração de antropólogos. Ele atribuiu à antropologia duas funções. A primeira foi a reconstrução da história dos povos ou de regiões privativas, e a segunda é a comparação da vida social de diferentes povos. Foi ele que propôs também a mudança do método comparativo para a comparação dos resultados. Ele também desenvolveu o particularismo histórico. Segundo o particularismo histórico, cada cultura segue seus próprios caminhos por conta das diferentes histórias, né? De como se desenvolveu a história e tal, daquela região, daquele povo. Então, eles seguem seus próprios caminhos. Agora, mudando para Alfred Kroeber, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele foi um antropólogo americano e foi com seu trabalho que ele mostrou que, graças à cultura, a humanidade se distanciou dos animais. Ele preocupava-se muito em evitar a confusão entre o orgânico e o cultural. O Alfred ainda vai dizer que que a herança não tem nada a ver com os nossos pensamentos ou com as nossas atitudes, e sim com um processo de aprendizagem. Como exemplo disso, ele também vai falar bastante sobre a evolução das espécies. No caso, como exemplo, né, que tem no livro, a nossa espécie, ela evoluiu muito, né, com o nosso processo de aprendizagem e tal, nós conseguimos resistir a diversos fenômenos naturais e tal, sendo que algumas espécies não conseguiram e só restaram vestígios fósseis. Agora, na parte sobre a evolução orgânica, dizendo a respeito que para adquirir novos traços seria necessário perder ou modificar órgãos, ou a faculdade deles, no caso, o aprendizado, né? Mas citamos no exemplo, no livro, sobre a baleia, que ela não é apenas um mamífero de sangue quente, pois no momento ela é descendente de animais terrestres, pois ela possuía braços e pernas, mas no momento ela teve que se adaptar. Ela se adaptou perdendo seus braços e suas pernas, adquirindo também caudas e nadadeiras. Elas adquiriram para o seu meio de vida, seu habitat. Também adquiriram camadas de
gordura, no caso, para poder sobreviver às baixas temperaturas. Então, com isso, ela já tem a possibilidade de poder navegar entre os mares. Mas já o ser humano, ele não adaptou o seu corpo em si. Ele adaptou ferramentas, ele utilizou das ferramentas. No caso, ele criou um barco para navegar. Podemos ter com isso que o ser humano, ele, de certo modo, ele é adaptável. Ele é adaptável a qualquer meio terrestre. Ele não existe local específico. Por exemplo, animais que sobrevivem apenas em locais úmidos. Se ir para o local seco, ele já não sobrevive. O ser humano não. O ser humano se adapta. Ele utiliza dos seus equipamentos para poder sobreviver. Isso parte da cultura. No entanto, cita também na parte subsequente do livro que se pegarmos um cachorrinho, por exemplo, um cachorrinho e colocarmos ele numa ninhada de gatos, ele vai observar, então, desde sua evolução, que ele não vai ser parecido com os gatinhos, mas ele não sabe disso. Porém, ele não irá miar, mesmo estando convivendo com os mesmos, não irá arranhar, ele irá ganir, ou latir no caso, e irá morder quando for ameaçado. Já os gatos não, irão arranhar ou miar, mas dando sequência, se com esse mesmo método e pegarmos, por exemplo, como cita no livro, um francês, um bebê francês recém-nascido, com pais franceses e antecedentes franceses, pegarmos e realocarmos eles direto para o interior da China. Com o passar dos anos, a fisionomia não muda, mas com o decorrer do tempo, sotaque, modos, meios de vida serão completamente chineses. Pelo fato dele ter criado no meio, o meio de convívio, ele se adaptou daquele modo. Não houve interrupções, no caso, ele não houve contato, ele não conheceu a família francesa dele. Ele não teve aquele aprendizado. No caso, a única existência para ele seria o interior da China. Com isso, entra a questão que cita aqui no livro, a parte que a pessoa herda um dom, por exemplo, eu nasci específico para música, como cita ali no livro, né? O meu filho nasceu específico para música. Pessoas que nascem com facilidade de algo. Sim, a natureza cria pessoas capacitadas, no caso, pessoas inteligentes. Mas é necessário que tenham ferramentas e disponibilidades para tais que sejam desenvolvidas. No caso, aqui no livro, também diz a respeito do Santos Dumont e de Albert Einstein. Santos Dumont, ele talvez não teria desenvolvido os transportes aéreos no momento que ele não saísse de Palmira. A partir do momento que ele vai para a França, ele já tem um conhecimento para que ele possa desenvolver. Mas também, e Einstein no caso, se ele tivesse saído da sua origem, no caso, se ele tivesse se mudado, por exemplo, ele talvez não teria desenvolvido a teoria da relatividade, talvez teria desenvolvido outra coisa. Mas também posso dizer que não seria esquecido essas descobertas, ou essas invenções. Por outro lado, seriam por outros cientistas os outros inventores. Como cita no livro que teve 2 inventores também, em momentos parecidos, como Santos Dumont e outros 2 inventores separados pela diversidade cultural, ambos inventando transporte aéreo. E, por exemplo, no caso, como eu disse, seria inventado em outra época ou em outro momento, mas não deixaria de existir, no caso. Tão menos importante como Albert Einstein e Santos Dumont, como foram os primeiros a descobrir o fogo ao
o atrito da palha e da madeira seca, ou os que utilizaram os primeiros meios de caça, no caso, que utilizaram o arco e flecha, ou que desenvolveram a faca da pedra. Esses foram os, os desenvolvimentos que foram agregando para a cultura do ser humano. No caso, dando um retrocesso que nas informações do livro, que o ser humano ele adapta ao seu meio ambiente, ele é adaptável, não importa onde ele é posicionado. No caso, cita ali que se o urso polar ir para um determinado local onde a temperatura é mais alta, ele não irá sobreviver. Mas já o ser humano, no caso o esquimó, ele irá para outro país, outro local mais quente, ele modificará suas ferramentas super orgânicas, no caso que é dito ali, né? Para adaptar-se ao seu habitat. No caso, ele transforma a terra em si, em geral, no seu habitat, podendo assim diminuir as roupas. Por exemplo, morar numa casa refrigerada, se for um local muito quente, usar roupas pouquíssimas ou até inexistentes para poder se adaptar, assim sobrevivendo nesse meio. Logo, podemos estar finalizando o capítulo, dando ênfase aqui, como cita no livro, a parte dos instintos. Os instintos maternos, instinto de conservação ou instinto filial. O instinto materno, pelo fato, como diz o livro, ele não possui, pelo modo que ainda até cita o exemplo em diversos grupos, e um deles é um grupo indígena Tupi, em Minas Gerais, que para os seus ancestrais ter mais de 3 filhos seria errado. No caso, os povos tradicionais eles não conheciam os meios de aborto ou anticoncepcionais. E a partir do 3º filho eles praticavam infanticídio. E a parte do... Isso seria tudo base da cultura. Foram desenvolvidos, foram criadas por alguém passado de gerações para gerações. No caso, não seria a sua genética que habitaria isso, seria a sua cultura. Como os esquimós, que levam os seus, no caso, os seus ancestrais, toda a cultura que foi passada dos seus ancestrais, dos ancestrais, foram tudo orais, ou por gestos. Mas, se não houver a comunicação no qual foi desenvolvida, foi a cultura no qual que desenvolveu a comunicação, não teria essa facilidade. Foi com isso que disponibilizou para o avanço do ser humano. Porque hoje em dia, o ser humano não faz nada sem ao menos se comunicar. De algum modo, ele tem que se comunicar, pelo fato do entendimento do outro. A comunicação, ela está agregada na cultura. A linguagem humana também faz parte da cultura. De certo modo, esse sistema é necessário uma comunicação oral. E, dando um resumo geral, é que o ser humano ele é o único animal racional. No caso, ele seria... Somente ele pode, como já disse, somente ele pode habitar em qualquer dos habitats. Os seres humanos podem habitar, mas os animais eles têm que se adaptar geneticamente, no caso, né, com o pensamento de evolucionista. Mas de fato que o ser humano crie objetos e ferramentas para superorgânicos para poder sobreviver nesses habitats. Por fim, eu finalizo o vídeo. Obrigado e boa noite.